O MST invadiu mais de 20 propriedades privadas e públicas em apenas 9 dias, no chamado Abril Vermelho. Essas ocupações aconteceram em estados do Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, onde nesta quarta-feira o movimento tomou a sede do INCRA. Os Sem Terra informaram que cerca de 10 mil famílias estão mobilizadas para as ações, prometendo intensificar invasões, bloqueios de rodovias, protestos e outras ações, alegando defender a reforma agrária. Mota, nenhuma novidade, mais um Abril Vermelho, novas invasões e o anúncio de que todo esse movimento é em defesa da reforma agrária. Bom, poderíamos ter dado essa notícia nos anos 80, mas o ano agora é 2025. É importante dizer o ano para o espectador não se confundir, né, Caniato? Porque a notícia parece a mesma. Essa reforma agrária aí é igual a tal da integração das polícias, da PEC, da segurança pública. É o mesmo tipo de cortina de fumaça. Outro dia a gente falava aqui sobre a preocupação de alguns políticos governistas, preocupação com a impopularidade. Eles discutiam se deveriam ir mais para o centro, sentindo a rejeição da população. Então eu vou dar uma dica: descolem do MST. Ano que vem não tem eleições? Vocês do governo não vão concorrer? Então, a última coisa que vocês precisam é ter a imagem do governo associada com um grupo que vive de invadir propriedade alheia. Mas, Dávila, quando a gente olha para as ações do MST e a atual administração federal, há uma ligação histórica, né? Porém, ao mesmo tempo que a atual administração, mesmo com outros atores, já comandou o país por muitos e muitos anos, não vimos avanços substanciais em relação às demandas do MST. Por que isso não aconteceu? Caniato, o que me chama a atenção não é, como você bem colocou, a ligação histórica do MST com o governo do PT, né? O que me chama a atenção é como um Congresso que se diz majoritariamente conservador e de centro-direita não tira da gaveta o pacote anti-MST e vota os 3 PLs que estão lá. O primeiro, aquele que permite a retomada de propriedade invadida por esses bandidos sem ordem judicial. Isso fundamental, precisa fazer isso rapidamente. O segundo projeto é, sim, responsabilizar membros do MST civil e penalmente. E terceiro, é nós termos esse cadastro nacional de invasores de terras. É fundamental nós termos essas 3 medidas. São 3 medidas que não tem nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com respeito à propriedade privada, tem a ver com a paz no campo, tem a ver em criminalizar pessoas que invadem propriedade privada. Eu não consigo entender como que esse Congresso, majoritariamente de centro-direita, conservador e que defende valores como propriedade privada, não colocam em regime de urgência esses 3 projetos e votam. É essa passividade que me incomoda, e não a ligação histórica do MST com o governo. Se depender do PT, o PT sempre vai dar espaço para o MST. Aliás, o MST já recuperou muito espaço político nesse governo. Está lá no Ministério da Reforma Agrária, está lá no Ministério da INCRA, está lá em várias organizações, já tem gente do MST de novo infernizando a vida do agronegócio. Então, isso não é novidade. O que me preocupa é a omissão, a inação dos que se dizem de centro-direita em desenterrar essas 3 medidas e colocar em votação. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: o Abril Vermelho. O MST invadiu mais de 20 propriedades em apenas 9 dias do mês. E o Luiz Felipe Dávila há pouco fez uma provocação, né? Questionou por qual razão o Congresso mais conservador dos últimos anos não coloca em votação os PLs anti-MST, ou que poderiam brecar as ações do MST. E nada melhor, né, Dávila, do que ter um integrante do Congresso Nacional para trazer um pouco dessa percepção. Você, delegado Palumbo, consegue responder ao questionamento do Dávila?
Consigo até com certa tranquilidade. Logo após eu ganhar as eleições para deputado, eu fui no programa Pânico e falei para a população: não pense vocês que o Congresso é conservador, porque vai ter um monte de parlamentar, senador e deputado que vai ficar encantado com as emendas, com os cargos, com o poder, com o pseudo-poder que eles acham que terão ou que têm. Ou seja, não é tão simples assim. A gente vê projetos que não deveriam passar e passam com certa tranquilidade. Como, por exemplo, ontem, que teve um projeto de lei para aumento de cargos no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, diga-se de passagem, mais caro do mundo. Foi aprovado. Quantos deputados votaram contra? Eu e mais uns 100 só. Ou seja, nós não formamos a maioria. E tem outro detalhe também. Quem decide o que vai ser pautado ou não é o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele, numa reunião de líderes, decidir que não vai pautar, não há outro recurso a não ser acatar a decisão do presidente da Câmara. Quando eu falei, inclusive fiz vídeo na última candidatura à presidência da Câmara, eu falei, mais uma vez, a direita vai ser enganada, literalmente. Nós estamos colocando alguém do centro, que vai fazer o quê? Vai cumprir os interesses do centrão. Não vai cumprir os interesses dos conservadores. Por isso que, com muita tranquilidade, eu não fui votar porque eu estava internado, mas fiz um vídeo e falo para quem quiser ouvir que meu voto seria de Marcel Van Hatten. Agora, cabe também a população ficar de olho nisso. Poucos deputados realmente são conservadores. A imensa maioria finge que é na hora de ganhar o voto do conservador eleitor. Pois é, eu me lembro também a CPI do MST, né? Toda aquela investida dos parlamentares que escancararam um pouco a operação do MST, inclusive com os líderes dos assentamentos chegando de caminhonete que custa R$250 mil e nem moram ali no assentamento. Provavelmente ficam em um apartamento e só chegam ali no momento daquela algazarra. Mas, Mota, queria te ouvir também sobre esse questionamento que a gente já escuta há um bom tempo, né? O Congresso Conservador está devendo em algumas pautas, principalmente quando a gente olha para a questão que envolve o MST? Eu não acho justo a gente colocar essa responsabilidade só nas costas do Congresso. Porque a última vez que eu chequei, o Brasil era uma república, não era? Com 3 poderes, onde vigora o Estado de Direito. Então, como é que se tolera um grupo cuja ocupação declarada é invadir propriedade dos outros? É óbvio que isso não é só a responsabilidade do Congresso, do Poder Legislativo. A última vez que eu chequei, a gente também tinha um Poder Judiciário e um Poder Executivo, inclusive o Poder Executivo que controla as polícias. Então, eu realmente, como cidadão, não consigo compreender a existência de um grupo desse, que dirá o apoio que esse grupo recebe de setores do próprio Estado. Os outros poderes têm sido condescendentes também, né, Dávila? A gente tem visto isso ao longo dos últimos anos. Parece que tem muita gente que passa pano para o MST? Tem gente que passa pano, mas também tem muito governador linha dura com o MST que não tem conversa, não. O Goiás, por exemplo, o Caiado lá, o Romeu Zema, não teve nenhuma invasão no Paraná. Então, assim, tem gente jogando duro. Agora, onde há a maior parte das invasões, coincidentemente, Caniato, são nos estados governados pelo PT. Aliás, o campeão de invasão é a Bahia. Por quê? Porque tem um governo do PT. Então, assim, a polícia, os governos estaduais estão fazendo a sua parte do que cabe no âmbito da lei. Mas muitas vezes é complicado. Essa história, por exemplo, se você não pode retirar invasores sem ordem judicial, isso atrapalha, porque os governadores gostariam de, inclusive, ser mais efetivos em determinados momentos. Então, é preciso ter um pouco mais de pressão aí dos governadores nas suas bancadas para poder dar a eles mais instrumentos para poder efetivamente impedir invasão de terra. Aqui em São Paulo também, o governador Tarcísio joga duramente com a história de invasão de terra. Então, assim, são poucos governadores que fazem isso, mas esses que estão fazendo estão segurando, pelo menos, a paz no campo e, mais do que isso, o respeito à propriedade privada que é garantida pela Constituição.
Delegado Palumbo, tem algum bastidor para contar para a gente dessas muitas ações que foram realizadas, até na época da CPI do MST, que tem muita gente que acompanha a nossa programação, ouve falar do MST, até acompanha, o Mota já trouxe essas informações, tem muita gente aí da classe média alta, que simpatiza com o grupo, acha interessante, ouve falar do arroz orgânico, é bacana, meio charmoso, a menina de 25 anos com o bonezinho vermelho, parece que estão brigando por justiça social, mas poucos sabem sobre a operação, sobre o funcionamento do MST, né? Eu gostaria de convidar essas pessoas, né? Aliás, fazer uma sugestão, já que elas são tão favoráveis ao MST, que elas abram as suas fazendas para que o MST ocupe. Porque a grande maioria aí, a gente vê em resort, vê em hotel 5 estrelas, vê andando de carro importado. Então, provavelmente, deve ter algum tipo de terra aí que a família deixou de herança, que o pai e o avô trabalharam, e aí vem essas pessoas que cresceram, né, numa bolha e acham que o MST faz uma coisa maravilhosa. E não é verdade. Eles invadem, eles subjugam as pessoas, eles vendem o maquinário muitas das vezes, eles negociam para devolver a terra para os seus proprietários, eles pegam pessoas simples, muito humildes, simples, e colocam nesses assentamentos que é de lona, mas eles andam de caminhonete, moram na cidade. Então eu faço aqui um apelo para essas pessoas que são simpatizantes, que moram em bons apartamentos, que dividam também as suas casas. Aliás, tem o movimento do sem-teto. Abram, deve ter pelo menos umas dezenas de casas que não conseguem ser alugadas, mas que alguém trabalhou, que essas pessoas que usam esse bonezinho, que abram para essas pessoas do MST. Aí eu duvido que eles vão aceitar. Não, eles querem que o MST invada a terra do vizinho, mas a sua eles não querem. Ou seja, isso para mim é muito claro, isso se chama-se hipocrisia. Este é o nome. Divide o que é dos outros, mas não mexa com o meu. O MST, na minha humilde opinião, é um movimento criminoso, que comete crime, inclusive tipificado no Código Penal. Então, a polícia deveria agir rapidamente. E aí a gente tem que parabenizar alguns governadores, governador Tarcísio, governador Caiado. Agora, na Bahia, parece que o governador é complacente, porque é o estado que mais se tem invasão. E aí fica mais uma dica para o governo federal. Que tal a gente enrijecer as leis para quem invade a terra de quem construiu, de quem trabalhou, de quem suou para comprar uma terra? Se eu deixar um apartamento ou um par de terra para os meus filhos, é fruto do meu trabalho. E eles façam o que eles bem entenderem com isso, ninguém tem direito de invadir. Dávila pediu a palavra. Vai lá, Dávila. Não, só complementando o que o delegado Palumbo falou, olha, um integrante do primeiro ministério do PT no governo Lula, que foi o José Graziano, que foi inclusive ministro do combate à fome, Caniato, ele confessou que a história de que 70% dos alimentos produzidos no país são provenientes da agricultura familiar é mentira. Ele falou que eles criaram esse número do nada. Olha que loucura. Um ex-ministro fala isso, é mentira. E ele fala assim, eu ajudei a calcular esses números, e porque nós chutamos, nós chegamos um dia e falamos assim, vamos falar que é 70, porque aí para não dar briga nesse número é 70. Não tinha nenhum embasamento. Mas veja que maluquice. E ele mesmo diz assim, que insistir neste número hoje, ele chamou de terraplanismo, é ignorar os fatos. E ele é o pai do programa Fome Zero. Pois é, interessante o Dávila trazer essa informação, porque o MST tem aliados de peso, né, Mota? E a gente precisa se questionar por qual razão esse grupo conseguiu o apoio de parte da elite cultural, grande parte da mídia, formadores de opinião, e parece que ter esses atores do lado do MST dificulta demais, inclusive que parte do Congresso consiga avançar com essas pautas que podem brecar a ação do grupo, né? É um fenômeno difícil de compreender realmente, Caniato. Eu acho que é uma mistura de ignorância com ingenuidade, ideologia e interesses. Eu acho que aquela jovem que desfila pela Praia de Ipanema com o boné do MST está na categoria da ingenuidade, da ignorância. Tá? Eu acho que muita gente no Estado está na categoria da ideologia, da incompetência, e tem muita gente na categoria dos interesses. É o mesmo questionamento que a gente faz
em relação ao crime no país. Como é possível que exista tanta gente que defenda, não é defender o réu no processo criminal, é defender o direito de cometer crimes, porque é isso que se defende no Brasil. E se a gente analisar, é disso que a gente está falando aqui. Invadir a propriedade de alguém é um crime, eu não estou inventando isso, é Estado de Direito. O direito à propriedade não está na nossa Constituição ou não? Eu não sei, às vezes eu fico confuso. Mas é realmente muito difícil entender como pessoas inteligentes, bem informadas, inclusive pessoas que têm muita propriedade, elas apoiam um processo que termina com o fim da propriedade delas próprias.